boa tarde. Hoje é sábado, 29 de outubro de 2016. Estou no meu 86º dia de greve de fome e peso 52 quilos e 600 gramas. O meu IMC é 19,55. Hoje, eu não posso deixar de falar sobre a reunião que ocorreu ontem, lá em Brasília, com os presidentes dos três poderes. O Executivo, representado pelo Michel Temer, o Legislativo, representado pelo Renan Calheiros, e o Judiciário, representado pela ministra Carmen Lúcia. Foi divulgado diversas fotos. E nessas fotos, o que eu vi, eu não gostei nem um pouco. O que eu vi foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, com a expressão de oprimida e contrariada. Foi isso que eu vi. Michel Temer e Renan Calheiros, muito sorridentes, satisfeitos, e a ministra Carmen Lúcia, oprimida e contrariada. Pois bem, essa reunião foi por causa daquela briga que teve lá, que o Renan Calheiros chamou o juiz de juizeco, o outro de chefete de polícia. Para apaziguar a situação, o Michel Temer marcou essa reunião na sexta-feira, que foi ontem. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, declarou que não iria nessa tal reunião. Ela declarou. Todo mundo sabia, o Brasil todo sabia que ela se recusou a ir nessa reunião, porque ela se sentiu ofendida pelo fato do Renan Calheiros, presidente do Senado, chamar um juiz de juizeco. Ela disse que ela se sentia ofendida também com isso. Então, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, declarou que não iria nessa reunião. E toda a população do Brasil estava sabendo disso. Pois bem, a minha opinião é que a ministra Carmen Lúcia sofreu uma pressão política tão violenta que ela foi obrigada a ir nessa reunião. É essa a minha opinião. É isso que eu penso. Porque a foto mostra a ministra oprimida e contrariada ao lado do Michel Temer e do Renan Calheiros. Satisfeitos e felizes. Assim como a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Federal, declarou essa semana que o julgamento de um dos processos, do Renan Calheiros, seria na quinta-feira, dia 3 de novembro de 2016. Ela declarou e todo mundo estava sabendo disso. Ontem foi divulgado na mídia que o julgamento foi cancelado. A data do julgamento foi adiada. Ou seja, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, ela
sofreu uma pressão política tão violenta que ela foi obrigada a ir na reunião contra a sua vontade e foi obrigada a tirar o julgamento do Renan Calheiros da pauta do dia 3 de novembro, que já estava marcado. Isso significa que a presidente do Supremo Tribunal Federal não tem autonomia para fazer nada. O que ela diz que faz, chega o presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros, faz pressão e obriga ela a desfazer tudo. É isso que eu penso. É isso que eu vi. Observem a foto. As fotos, porque eu botei várias fotos. Aqui no Brasil, nós temos 3 poderes. 3. O executivo, representado pelo presidente da República, Michel Temer. O legislativo, representado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E o judiciário, representado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. Esses são os 3 poderes que deveriam trabalhar juntos. Só que aqui no Brasil, somente 2 poderes estão funcionando, porque o terceiro poder foi anulado e oprimido. O poder executivo, o presidente e o poder legislativo, o presidente do Senado, se uniram para anular o judiciário. Oprimiu e anulou o judiciário. O judiciário aqui no Brasil não está tendo poder nenhum. Porque tudo que o judiciário faz, esses 2 aqui, fazem pressão e desfaz. É isso que eu penso. Nós temos 3 poderes. Tem que ter os 3 poderes. Executivo, presidente Michel Temer. Legislativo, presidente do Senado, que é o Renan Calheiros. Judiciária, presidente, a ministra Carmen Lúcia. Só que esse aqui, o poder judiciário foi anulado no Brasil. Não está funcionando no Brasil. A prova disso foi essa semana, o que nós vimos essa semana. A ministra Carmen Lúcia disse que não iria na reunião. Ela declarou, todo o Brasil sabia. E ela foi obrigada, ela sofreu uma pressão política violenta e foi obrigada a ir nessa reunião contra a sua vontade. Prova disso são as fotos. Dá para ver a ministra Carmen Lúcia oprimida e contrariada nas fotos. Ela não estava na reunião porque ela queria, ela foi obrigada a ir naquela reunião. E a prova de que o judiciário não está funcionando é que a ministra Carmen Lúcia, ela declarou essa semana que o julgamento, um dos julgamentos do Renan Calheiros seria na quinta-feira, dia 3 de novembro, agora. E após essa reunião, saiu na mídia de que esse julgamento foi adiado, talvez lá para janeiro. Então ela foi obrigada a adiar o julgamento do Renan Calheiros. Isso é grave, porque os 3 poderes têm que funcionar. Os 3 poderes têm que funcionar, mas só está funcionando 2. E muito mal, com corrupção. Só o executivo, presidente e o legislativo, o Congresso Nacional, que se uniram, Michel Temer e Renan Calheiros se uniram e anularam o judiciário. É isso que está acontecendo aqui no Brasil.
Não que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam santos. Nós sabemos que ali tem ministro corrupto. Nós sabemos disso. Mas o que nós podemos observar também é que quando aparece alguém querendo fazer alguma coisa, não consegue. A ministra Carmen Lúcia chegou querendo processar o Renan e não conseguiu. O Renan Calheiros tem 12 processos no Supremo Tribunal Federal. 12! A ministra Carmen Lúcia marcou um processo e não conseguiu. Ela foi obrigada a retirar o julgamento de pauta. Um processo ela não conseguiu marcar. É essa situação lá em Brasília. Se a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, não consegue marcar um julgamento do Renan Calheiros, o que dirá o resto? Essa situação é muito grave. Muito grave. Eu gostaria que vocês observassem as fotos, eu botei várias. Observem a ministra Carmen Lúcia, a expressão dela. A cara de oprimida. A cara de contrariada. Observem. Então, reflitam sobre essa situação. Aqui, no Brasil, nós tem que funcionar os três poderes. Legislativo, executivo e judiciário, mas nós só estamos tendo 2. Legislativo e executivo. O judiciário no Brasil foi anulado pelos demais. Tenham todos uma boa tarde.